analisar a conjuntura neste momento que nós estamos vivendo é um exercício muito importante, difícil, mas importante de ser feito. Nós não podemos deixar o tempo todo de tentar entender o que está acontecendo. Tem um sociólogo polonês chamado Chomsky, que tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: a população em geral não sabe o que está acontecendo, e pior, não sabe que não sabe. E esse é o grande desafio. Se você conversa com as pessoas na rua, elas acham que sabem o que está acontecendo. Todo mundo tem opinião a dar, só que no fundo não sabe o que está por trás de tudo que está acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é entender que analisar a conjuntura não dá para olhar só um momento e só um espaço local do que a gente está querendo entender, que é o Brasil. Entender a conjuntura é entender que nada acontece por acaso, e todos os acontecimentos eles estão conectados. A gente vem passando, o mundo vem passando por uma mudança, que uns vão chamar de crise, outros vão chamar, eu particularmente entendo que essa mudança é um ciclo de crise que o sistema econômico que o mundo, na sua grande maioria, executa, que é o chamado capitalismo, está vivendo. O capitalismo, que é um modo econômico de organizar a economia, que hoje concentra quase que a maioria dos países do mundo, ele passa por crises cíclicas, que já foi analisado por vários economistas. O capitalismo é um modo de produção que produz dentro dele mesmo a sua própria crise. E ele está passando, e nós estamos vivendo o que nós chamamos da história, a terceira grande crise capitalista. Então, obviamente eu não vou abordar aqui as três. A primeira aconteceu no final de 1800, logo no início do capitalismo. A segunda grande crise vai acontecer por volta de 1929, que nós conhecemos como a crise de 29. E a terceira crise, ela começa a ser vinculada na mídia em 2008, mas ela começa antes. E é sobre essa crise que eu quero parar para entender, porque esta crise é que tem influência no que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Se a gente não entender o que está por trás dessa crise, a gente não entende os acontecimentos dos últimos anos, principalmente a partir de 2014. Então o que está por trás dessa crise? Bom, vamos entender o capitalismo seguinte: quem dominava o mundo eram os americanos, o grande capital americano e europeu. Esses grandes conglomerados econômicos dominavam o mundo e controlavam a economia do mundo e controlavam o mundo. Nós éramos a periferia do mundo. Porém, a partir do ano 2000, entra um cenário novo na economia. Entra um país muito grande chamado China, que passou muito tempo da sua história fechado para o mundo. Inclusive ele tem até simbolicamente um muro, o maior muro do mundo, 5.000 quilômetros de muro, a muralha da China. E esse país, que é um país de regime político comunista, de regime político comunista e de economia cada vez mais capitalista, se abrindo para o mercado, em 2000 resolveu abrir sua economia para o mercado. O que aconteceu com o mercado? Você imagina um país que tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O mundo todo tem 7 bilhões. Só na China tem 1 bilhão e 600 milhões. De repente esse país falou assim: nós queremos negociar, queremos fazer negócio com o mundo, nos abrir para o mundo. Com isso, os produtos chineses começaram a invadir o mundo. E não é só o Brasil. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala tem com você agora algum produto feito na China. Qualquer um. Colarzinho, brinquinho, qualquer coisa, sapato. Se você olhar, você vai encontrar algum produto que você está usando hoje que foi feito na China. O que isso provocou no mundo? Ora, tem uma coisa chamada, que sustenta o capitalismo, que o velho Marx já nos dizia, que é a mais-valia. O que gera lucro no capitalismo? O que gera lucro para o capitalista é explorar o trabalho do outro. Quando o capitalista explora o trabalho do outro, ele gera lucro. O lucro vem da exploração do trabalho do outro. O que a China fez com o planeta? A China rebentou a chamada mais-valia. Por quê? Porque lá na China, como é um país de regime comunista, educação, saúde, moradia, tudo o governo banca. Então, os chineses podem ter um salário muito baixo para trabalhar nas empresas que são do governo. É um país comunista, então as empresas são do governo. Então, não há mais-valia, a mais-valia na produção de mercadoria na China é muito pequena.
Porque o governo banca as estruturas, moradia, saúde, educação. Então o chinês recebe um salário muito pequeno, porque o salário dele é para as coisas muito básicas. E isso fez com que o país, o mundo todo, as empresas do mundo todo entrassem em grande crise. Por quê? Porque nenhuma empresa americana ou europeia conseguia competir com as empresas chinesas. O que aconteceu a partir dos anos 2000? Ora, as empresas americanas e europeias viram isso e falaram assim: é fácil. Se não dá para competir com eles, vamos lá para a China. Vamos produzir nossas mercadorias na China. Porque o capitalista não importa quem ele vai explorar, ele quer lucrar. Então muitas empresas americanas e europeias foram para a China. Ao chegar na China e fazer a sua produção na China, o que provocou nos Estados Unidos e na Europa? Desemprego. Se as empresas fecharam nos Estados Unidos e na Europa, provocou um desemprego. Aí começa a crise de 2008. Essa crise a gente viu na televisão. Lá eles chamavam na época o nome chique de subprime, que eram as casas financiadas pelos americanos, e os americanos não conseguiam pagar mais as casas. Eu fiquei curioso, porque eu não sou economista. Falei, o que tem a ver as casas dos americanos com a crise no mundo todo? Ora, na verdade a crise era o seguinte: lá nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, a pessoa, o americano, ele é estimulado o tempo todo a consumir. Então o que fazia um americano médio? Quando ele terminava de pagar o seu financiamento, o banco chegava para ele e dizia assim: meu amigo, já que você terminou de pagar a sua casa, por que você não refinancia ela? E eu te dou dinheiro. É uma forma, você refinancia, faz uma hipoteca, você já está acostumado a pagar a sua casa mesmo, você continua pagando, como você fez durante 20 anos. Então, não vai mudar nada para você e eu te dou 2 milhões, 3 milhões. Os bancos americanos refinanciavam quase todas as casas de todos os americanos, que era uma forma de pegar dinheiro emprestado, era uma forma de emprestar dinheiro com juro alto e tal. O problema é que quando os americanos ficou sem emprego, porque as fábricas fecharam e foram para comprar mercadoria na Ásia, na China, a primeira coisa que eles deixaram de pagar foi as casas. Ao deixar de pagar as casas, os bancos foram tomar as casas. E quando foram tomar as casas, viram que as casas tinham sido superfaturadas pelo próprio banco para arrecadar mais dinheiro. A casa valia 300 mil, eles financiavam por 1 milhão, porque o cara queria dinheiro, e o americano achava ótimo, porque pegava 1 milhão para comprar barco, viagem, etc. E isso começou um desequilíbrio nos principais bancos americanos, que controlavam os capitais. Esta crise, o Lula falou aqui, vocês devem lembrar, que não chegaria no Brasil. Ele brincou assim: ó, vai ser uma marolinha. Lembra da história da marolinha? Por quê? Porque neste momento, por que o Brasil estava protegido dessa crise? Porque nós tínhamos um governo eleito em 2002 que mudou a linha política econômica do governo, que era o seguinte: investir principalmente no mercado interno, aumentando o salário mínimo. E ninguém aqui, por mais que concorde ou não concorde com o governo, sabe que o salário mínimo no período do governo Lula até o final, com o governo Dilma, triplicou, quadruplicou, foi um aumento muito grande. Né? Por quê? Porque ele pensou: se eu aumento o salário mínimo, eu estimulo o consumo. Por quê? Porque as pessoas que ganham o salário mínimo não fazem poupança. Quem tem um aumento de 50, de 100 reais no seu salário, vai fazer o quê? Vai consumir 50 e 100 reais a mais. Ou se conhece alguém que tem salário mínimo que tem uma poupança guardada em casa? Não tem. Então o Lula sabia disso, ele falou: bom, se eu estimulo o aumento do salário mínimo, eu provoco o aumento do consumo. Provocando o aumento do consumo, principalmente nessa chamada linha branca, que foi o que o governo investiu: geladeira, micro-ondas, coisas que as pessoas não tinham em casa e começaram a ter. Facilitou isso, aqueceu a economia, aqueceu o mercado, investiu na construção civil, que era a principal fonte de geração de emprego rápido, e todo agora candidato está falando disso, né? Eu até gosto da expressão que tanto o Ciro Gomes quanto o Alckmin estão usando: é emprego na veia, eles estão dizendo isso, que aqui é fazer construção civil, que é um emprego direto, rápido. Lula fez isso. Nesse momento a economia no Brasil reaqueceu e de fato essa crise não chegou aqui. Aí começa o problema. Por quê? Porque como é que os governos e os capital internacional tinham que sair para resolver a crise? Eles precisavam retomar, aumentar a exploração sobre os países que eles sempre controlaram, que são os países tanto africanos como latino-americanos. Eles precisavam retomar. E o problema
é que na América Latina, a partir do ano 2000, 2002, começou a ter uma sequência de governos que nós chamamos de democráticos e populares. E não foi só no Brasil. Lula no Brasil, teve no Uruguai o Mujica, teve no Chile Bachelet, teve na Argentina a Cristina, na Bolívia o Evo Morales, na Venezuela. Todos esses governos eram governos que tinham um outro olhar para a economia que não fosse a subserviência, o domínio do governo americano. Então isso começou a criar um problema. Então, gente, infelizmente, o que nós chamamos de golpe no Brasil não aconteceu só aqui e não está acontecendo só aqui. O primeiro país a sofrer o golpe, inclusive, foi o Paraguai, nosso vizinho. No Paraguai fizeram o mesmo tipo de golpe, fizeram um impeachment, só que mais rápido que aqui. No Paraguai, o impeachment levou um mês, 3 semanas, quase 4 semanas. Tiraram o presidente Lugo, ex-bispo, que tinha sido eleito pela Frente Democrática Popular.